Bom, gente, como a gente acompanhou ao longo da semana, por causa da alta de casos de Covid-19, estão proibidos shows e festivais com venda de ingressos aqui no Distrito Federal. Os artistas e produtores de evento estão apreensivos. Claro, é sobre isso que eu vou conversar com a Jéssica Nascimento, já está aqui conectada ao vivo comigo, porque, Jéssica, esse é sempre um dos setores mais afetados, né? Foi um dos setores mais afetados aí. Como é que estão esses produtores aí, esses cantores, esse pessoal que depende dessa renda aí para sobreviver? Bom dia. Oi, Narla, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o DF no ar nesta sexta-feira. Narla, por conta dessa proibição de shows, de bares, né, que oferecem ali música e acabam cobrando essa entrada, muitos locais estão ainda com a programação para o final de semana indefinida. Eles estão perdidos, essa é a palavra correta, viu, Narla? Porque muitos desses locais, esses bares, essas boates, elas acabam oferecendo música, shows, apresentações e cobrando essa entrada, cobrando esse couvert, o que está proibido. Essa medida, ela foi publicada no Diário Oficial ainda na quarta-feira, Narla. Essa medida foi tomada pelo GDF, pelo governo do Distrito Federal, justamente para conter o avanço de novos casos da Covid-19 aqui na capital. A gente teve um boom, né, nesse número justamente por conta da chegada da variante Ômicron, por conta também das festas de final de ano. Para a gente ter uma ideia, a taxa de transmissão ali nas últimas 24 horas está em 2,2. O que é recomendado pela OMS é que esse número esteja abaixo de 1. Acima significa que a pandemia, infelizmente, não está controlada. A gente também tem os novos casos, 2.630 novos casos só nas últimas 24 horas, Narla. Então, esse decreto, ele tem uma brecha, onde proíbe apenas, né, shows ali, apresentações, bares, restaurantes que cobrem essa entrada. Então, por conta disso, o que essas casas noturnas, muitas casas noturnas estão fazendo pelo que a gente pesquisou? Vai continuar tendo show, apresentação durante esse final de semana, mas essa cobrança não será feita. Tem uma boate ali em Taguatinga que está oferecendo um show de uma dupla sertaneja bastante famosa, só que esse show está sendo feito de forma gratuita, não será cobrada a entrada dessas pessoas. E isso tem causado muita revolta, principalmente nos músicos, Narla. Como você disse, foi uma das categorias mais prejudicadas ali durante o início da pandemia, principalmente em 2020. Eles ficaram praticamente o ano todo sem se apresentar. E eles não concordam, claro, em fazer essas apresentações sem receber, sem o couvert. Então, por conta disso, essa notícia foi recebida por muita tristeza por eles, por muita surpresa também e principalmente revolta. A gente conversou com um músico e ele explicou pra gente um pouquinho como é que ele sentiu, né, essa notícia, o que ele vai fazer depois desse decreto, que, lembrando, não tem hora, não tem tempo, ele não tem data estipulada para acabar. Então a gente não sabe quando esses locais vão poder voltar a cobrar ali pela entrada desse cliente. Vamos ouvir a entrevista desse músico, Narla. O impacto disso é muito grande, não só na vida do artista, como dos músicos, quanto do pessoal que trabalha no backstage e diversos profissionais que vivem de evento. Então, será que não é o momento da gente parar para pensar sobre o lance da vacinação, já que está dando tão certo, onde os números de morte por Covid caíram bastante? Será que se a gente não cobrar o cartão de vacinação na bilheteria do evento, na verdade a gente precisa buscar saídas para que o profissional do evento possa trabalhar? Que situação difícil, né, Jéssica? Porque, de um lado, a gente teme muitas contaminações, porque não é só a questão da mortalidade. Tem a questão que eu sempre falo aqui, muita gente contaminada, muita gente em casa, e os serviços aí básicos, porque a gente fala de saúde, a gente fala de segurança, de transporte, afetados, sem funcionar. Você imagina, é o que eu sempre falo, imagina muita gente de um hospital contaminado. E aí, pessoal em casa, enfermeiro, médico, quem é que vai atender as pessoas doentes? Realmente é uma situação muito complicada, mas também, por outro lado, a gente tem que, claro, sempre trazer aqui o debate, a dificuldade que os cantores enfrentam e também os produtores, né, Jéssica? Os produtores também estão sofrendo, dependem dessa renda para sobreviver. Exatamente, Narla, não tá fácil para nenhum lado. A gente sabe que com o carnaval também se aproximando, muitos blocos já estavam marcados, cantores, shows ali de pessoas famosas, os ingressos já estavam sendo cobrados, muita gente já pagou por isso, não só o carnaval, mas também várias festas que iriam acontecer esse final de semana. O Sim de Eventos, Narla, encaminhou uma nota pra gente informando que acha essa medida injusta, que recebeu isso com muita surpresa. O próprio presidente desse sindicato disse que não consegue entender essa medida
medida, já que os ônibus seguem lotados, as igrejas também, bares, restaurantes podem funcionar, sempre estão cheios, por que não desses shows poderem acontecer então com essa entrada? Então o presidente se manifestou então dizendo que não concorda com essa medida. Já o Sindobar, que é o sindicato de bares, restaurantes, hotéis, eles também encaminharam uma nota pra gente dizendo que entende, né, essa medida e que eles vão acatar, todos os estabelecimentos irão acatar, então, essa medida. A gente também, claro, conversou com o produtor desses eventos, ele já estava com vários eventos agendados, não sabe realmente o que vai acontecer, se devolve ou não o ingresso, porque não tem nem como prorrogar essa festa, nem marcar uma nova data. Como eu disse, esse decreto ainda não tem hora para acabar, não tem uma determinação para acabar. Então, a gente acompanha agora essa entrevista desse produtor. Narla. O setor de eventos é o mais afetado nessa pandemia. Eu não falo só pelos donos de casas, grandes empresários, produtores de grandes shows. Eu falo pelas pessoas que mais precisam trabalhar, que são os colaboradores, os garçons, assistentes de produção, cozinha, limpeza, segurança, recepcionista e tantas outras pessoas que estão desempregadas. Existem medidas que podem auxiliar esse setor a funcionar de uma forma de contingência, que seja por capacidade reduzida, que seja obrigatório a exigência do cartão de vacinação com 2 doses. Tudo isso ajuda a resolver. Jéssica, a gente traz aqui os dois lados sempre, né, pra gente fazer um debate sem ficar de lado algum. Mas a gente tem que lembrar que estamos num pico aí da pandemia de contaminações e é muito diferente um show com 30 mil pessoas, com os ônibus lotados, as pessoas precisando ir trabalhar, ter ali também sua renda. Por outro lado, os músicos também querem ter trabalho e ter sua renda. Realmente é uma situação complicada, mas a gente está aqui trazendo os dois lados dessa moeda.